Continuando a caracterização do átomo, nessa videoaula veremos como utilizamos o número de prótons, o número de nêutrons, o número de massa e o número de elétrons para diferenciar os átomos. A primeira definição que faremos é sobre isótopos. A palavra isótopos vem do grego iso, que significa mesmo, e topos, que indica lugar. Isótopo, esse nome vem em referência ao fato de que os isótopos, os elementos que são isótopos, ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, que eu estou representando aqui. Quando vocês estudarem tabela periódica, vocês vão ver que cada elemento é representado num quadradinho. E todas as características informadas nesse quadradinho fazem relação a um conjunto de elementos que são isótopos, mas que são o mesmo elemento. Bom, se são o mesmo elemento, eles se diferenciam onde? Vimos anteriormente que quem identifica um átomo é o número de prótons existentes no seu núcleo. Então, todo elemento que tem 6 prótons dentro do núcleo é identificado como carbono. Nós vamos ver que existem alguns tipos de carbono, né? Alguns isótopos de carbono. Todos eles vão possuir o mesmo número de prótons dentro do núcleo, que é o que o caracteriza. A diferença está no número de nêutrons existentes dentro do núcleo. Voltando, quando a gente perguntou o que identifica um átomo, nós vimos que não poderia ser o número de elétrons, porque o número de elétrons varia numa reação química, ou pode variar numa reação química. E dissemos que a identidade do átomo estava no núcleo. Já relacionamos a identidade ao número de prótons, mas por que não pode ser o número de nêutrons? Agora nós vamos ver o porquê. O número de nêutrons também pode variar dentro de uma mesma espécie atômica. Ou seja, uma mesma espécie química, ou que tem o mesmo número de prótons dentro do núcleo, pode ter diferentes números de nêutrons, e isso não vai influenciar nas características daquele elemento quanto à sua reatividade ou suas propriedades químicas. Então, um átomo que tem um número específico de prótons, que o caracteriza, pode ter diferentes números de nêutrons. Se esse átomo tem diferentes números de nêutrons, vai possuir, consequentemente, diferentes números de massa. Esses átomos são chamados isótopos. Nós representamos os isótopos pelo símbolo do elemento e, via de regra, por dois números, um representado como índice inferior e outro como índice superior, ou subscrito e sobrescrito. Essa simbologia pode variar de avaliação, por exemplo, de vestibular para vestibular, mas sempre representam, quando vem representado dois números, um deles representa o número atômico e o outro representa o número de massa. Lembrando, o número atômico é o número de prótons e o número de massa é o número de prótons e nêutrons existentes dentro do núcleo. Consequentemente, o número de massa sempre será maior que o número atômico. Então, independentemente da forma com que está representado essa simbologia, verifiquem quem é o maior número, quem é o menor número. Quando o símbolo está representado com um único número, esse número é o número de massa. Se já vier o símbolo do elemento já caracteriza o seu número atômico, né? Como eu disse, o carbono sempre vai ter 6 prótons no núcleo. Então, esse 6 aqui pode não aparecer na simbologia do isótopo. Como exemplo, colocamos aqui o átomo de cloro. O átomo de cloro possui número atômico 17, ou seja, 17 prótons no núcleo, e número de massa 35. Vamos exercitar? Quantos prótons, nêutrons e elétrons
existem no isótopo de ouro, assim representado. Como dito anteriormente, quando a simbologia do isótopo vier com dois números, um representa o número atômico, o outro o número de massa. Lembrando, o número atômico é o número de prótons no núcleo e o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Portanto, o número de massa sempre será o maior dos números. Então, 197 é o número de massa e 109 o número atômico que corresponde ao número de prótons. Então, aqui a gente já tem o número de prótons. O número de massa será o número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, se a gente fizer essa subtração, nós teremos o número de nêutrons, o número de massa menos o número de prótons e o número de nêutrons. Esse símbolo não tem nenhuma carga representada aqui. Se não tem carga, significa que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Portanto, esse átomo de ouro também terá 79 elétrons. Nesse caso, o símbolo está representado com um único número, mas essa letra C significa que esse elemento é o carbono, e o carbono tem 6 prótons no núcleo. É isso que caracteriza um átomo de carbono, o número de prótons existentes no núcleo. Então, esse número aqui de cima representa o quê? Representa o número de massa de cada isótopo. Todos eles são carbonos. O que está diferenciando um carbono de outro é o número de massa de cada um. Bom, se esse carbono, esse isótopo do carbono 11 tem 6 prótons, quantos prótons terão nos outros carbonos? Se é carbono, obviamente, terá 6 prótons no núcleo. Quantos elétrons tem em cada carbono desse? Nenhum dos carbonos aqui representados tem carga como índice superior do lado direito. Se não tem carga, significa o quê? Que o número de prótons e elétrons é o mesmo. Então, todos esses isótopos terão 6 elétrons na eletrosfera. E número de nêutrons? Bom, esse número aqui, esse índice superior do lado esquerdo em cada símbolo, significa o número de massa. O que é o número de massa mesmo? É o número de prótons mais o número de nêutrons. Portanto, para eu descobrir o número de nêutrons, basta subtrair o número de prótons do número de massa. O número de nêutrons do primeiro carbono é 5. Por quê? 11 menos 6, 5. E do segundo, 6. Por quê? 12 menos 6, 6. Do terceiro, 7, pois 13 menos 6, 7. E do carbono 14, 8, pois 14 menos 6 igual a 8. De todas as definições que veremos nessa videoaula, sem sombra de dúvidas, a definição de isótopo é a mais importante. Para facilitar a memorização do que significa isótopo, vamos analisar a palavra. Iso é prefixo de mesmo, igual. O que vai ser igual nos isótopos? Aqui está grifado a letra P, para vocês lembrarem que isótopos é o mesmo número de prótons, tá? Então, toda vez que a gente falar isótopos, mesmo prótons. Se os isótopos têm o mesmo número de prótons, isso significa que eles são o mesmo elemento químico. Se eles são o mesmo elemento químico e mesmo assim são diferentes, eles precisam se diferenciar em alguma outra coisa que não o seu número de prótons. Onde eles se diferenciam?
exatamente no seu número de massa. Então, os isótopos possuem números de massa diferentes. O que é número de massa? É número de prótons mais número de nêutrons. Se os isótopos possuem o mesmo número de prótons, para eles terem diferentes números de massa, eles precisam ter diferentes números de nêutrons. Aqui estão representados os isótopos do átomo de hidrogênio. Percebam que o símbolo do elemento é o mesmo, pois se trata do mesmo elemento químico, o mesmo número atômico, Z igual a 1. Isso indica o número de prótons no núcleo. Onde eles estão se diferenciando? No número de massa. Esse hidrogênio tem número de massa 1, esse tem número de massa 2, esse tem número de massa 3. Se eles possuem diferentes números de massa com o mesmo número de prótons, eles se diferenciam também pelo número de nêutrons. O hidrogênio, o isótopo do hidrogênio de número de massa 1, não tem nenhum nêutron. O isótopo do hidrogênio de número de massa 2, também conhecido como deutério, possui um próton no núcleo e se tem número de massa 2, significa que tem um nêutron também. O hidrogênio, que tem número de massa 3, conhecido também como trítio, tem um próton no núcleo e se tem número de massa 3, significa que tem 2 nêutrons no núcleo. Aqui embaixo, alguns isótopos do átomo de oxigênio. Para ser átomo de oxigênio, esse elemento precisa ter exatamente 8 prótons no núcleo, ou seja, número atômico 8. Eles se diferenciam pelo número de massa. Esse oxigênio tem número de massa 16, esse 17, esse 18. Ou seja, qual o número de nêutrons desse oxigênio? 16 menos 8, 8 nêutrons. Esse aqui, 17 menos 8, 9 nêutrons. E 18 menos 8, 10 nêutrons. Uma outra forma de caracterizar os elementos químicos é em respeito ao seu número de nêutrons. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons são ditos isótonos. Vamos analisar a palavra para vocês memorizarem? Iso significa igual. Aqui está grifado a letra N para dizer onde que eles são iguais. Eles são iguais no número de nêutrons. Uma análise interessante a gente pode fazer aqui. Os isótonos serão sempre átomos diferentes, de elementos diferentes. Por quê? Porque se eles tiverem o mesmo número de nêutrons e forem o mesmo elemento, eles terão também o mesmo número de prótons. Ou seja, eles não se diferenciariam em nada. Então, obrigatoriamente, os isótonos são elementos diferentes. Vamos analisar aqui esses dois isótonos. O átomo de cloro de massa 37 e o átomo de cálcio de número de massa 40. Bom, o cloro aqui representado pelo símbolo cloro 3717, a simbologia de um isótopo, né? Esse aqui é um isótopo do átomo de cloro 37. O maior número representa o número de massa, o menor número, quando existente, representa o número atômico. Todo cloro tem número atômico 17. O número de massa é o número de prótons mais número de nêutrons. Então, quantos nêutrons esse átomo vai ter? 37 menos 17, 20 nêutrons. Vamos analisar o isótopo de cálcio 40 aqui. Número de massa 40, número de prótons 20, que caracteriza o átomo de cálcio. 40 menos 20, esse átomo também terá 20 nêutrons. Ou seja, o isótopo de cloro 37 e o isótopo do cálcio 40, ambos têm 20
nêutrons. Portanto, entre si são isótonos, pois possuem o mesmo número de nêutrons. Da mesma forma, podemos comparar átomos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Quando átomos diferentes possuem o mesmo número de massa, eles são chamados isóbaros. Analisando a palavra aqui, ó. Iso significa igual. Aqui está grifado a letra A. Lembra que o número de massa é representado pela letra maiúscula A? Então, os isóbaros possuem mesma massa, ok? Para possuírem a mesma massa e serem diferentes de alguma forma, eles necessariamente precisam ser átomos de elementos diferentes. Porque se eles tiverem a mesma massa e forem o mesmo elemento, possuirão também o mesmo número de prótons. Daí não tem diferença nenhuma, não tem razão de ser iso alguma coisa. Então, comparando aqui, olha, o isótopo do potássio 40 com o isótopo do cálcio 40. Ó, número de massa 40, número de massa 40. Então, eles são isóbaros. O isótopo do cálcio 42, o isótopo do escândio 42 e o isótopo do titânio 42 também são isóbaros, ó. Os três possuem número de massa 42. Então, os isóbaros são muito fáceis de identificar, porque eles vão ter o mesmo número de massa. Basta observar o símbolo que vocês identificarão os isóbaros entre os elementos. Finalmente, podemos definir os isoeletrônicos. O que é um átomo isoeletrônico de outro? Iso significa igual e eletrônicos faz referência ao número de elétrons. Então, dois átomos isoeletrônicos terão o mesmo número de elétrons. Vamos analisar aqui o cátion sódio mais e o cátion alumínio 3+. Na simbologia, o sódio tem o número 11 aqui embaixo, o número 23 aqui em cima e uma carga mais 1 aqui. 23 significa o seu número de massa, 11 significa o seu número de próton ou seu número atômico. Em termos de elétrons, vamos analisar o átomo neutro. Se esse sódio não tivesse essa carga positiva aqui, quantos elétrons ele teria? Ele teria o mesmo número de elétrons que o número de prótons. Se ele tem 11 prótons, ele teria 11 elétrons. O que significa essa carga positiva? Essa carga positiva indica que ele perdeu um elétron. Se ele tinha 11 e perdeu 1, o sódio mais 1 tem 10 elétrons. Vamos analisar o alumínio. O alumínio tem o número 27 aqui em cima, o número 13 aqui embaixo e uma carga 3+. O número 27 indica o número de massa. O número 13 significa o número atômico ou o número de prótons. Então, o alumínio tem 13 prótons no núcleo. Se ele estivesse neutro, ele teria 13 elétrons na eletrosfera. O que significa essa carga 3+? Significa que o alumínio perdeu 3 elétrons numa reação química qualquer aí. Se ele tinha 3 elétrons e perdeu 3, ele também terá 10 elétrons. Ou seja, essas duas espécies possuem 10 elétrons na eletrosfera ou a mesma configuração eletrônica. Ambos os cátions possuem 10 elétrons, portanto, eles são isoeletrônicos. Vamos pôr em prática os nossos conhecimentos? Essa questão aqui é da Universidade Federal de Ouro Preto, do vestibular da Universidade Federal de Ouro Preto. E ela diz o seguinte: um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 56 elétrons apresenta número atômico e número de massa respectivamente iguais a
Bom, a primeira coisa que ele pede é número atômico. O que é número atômico mesmo? É número de prótons. Quantos prótons tem esse átomo? 56. Então, qual será o número atômico desse átomo? 56. Já poderíamos eliminar a B e a C. Então, a resposta só pode ser A ou D. Ele quer saber também o número de massa. O que é número de massa? É número de prótons mais número de nêutrons. Se o número de prótons é 56 e o número de nêutrons 82, a soma de 56 com 82 resulta em 138. Essa é a resposta correta. Poderíamos fazer mais uma análise dessa questão. Esse átomo seria neutro ou teria cargas? Ele seria neutro. Por quê? Porque o número de prótons e elétrons é o mesmo. A questão 2 é do vestibular da Unimep. Ele traz um íon com carga 2- e com essa simbologia e pede para marcar a alternativa verdadeira. O que significam esses números aqui no símbolo? O número maior significa número de massa. O número menor significa número atômico ou número de prótons. Então, vamos fazer análise desse elemento. O enxofre tem 16 prótons no núcleo. Então, a alternativa B já está errada. Ele tem número de massa 32. Não tem nada aqui em referência ao número de massa. Qual será o número de nêutrons? Vai ser o número de massa menos o número de prótons. 32 menos 16, 16 nêutrons. Então, a A também está errada. Ficou em análise o número de elétrons. Se o enxofre estivesse neutro, quantos elétrons ele teria? Exatamente o mesmo número de prótons. Então, o enxofre neutro teria 16 elétrons. O que significa essa carga 2-? Lembrando, quem é negativo é o elétron, e a gente só pode mexer com o número de elétrons. Todo ânion, ou seja, todo íon de carga negativa, significa que esse elemento ganhou elétrons. Quantos elétrons esse elemento ganhou? Exatamente o número de elétrons equivalente ao número de cargas negativas. Então, esse enxofre ganhou 2 elétrons para adquirir carga 2-. Se no estado neutro ele tinha 16 elétrons, depois que ele ganha 2 elétrons, ele fica com 18 elétrons. A resposta correta é a letra C. A questão número 3 é do vestibular da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Mas vamos analisar essa questão para ver o nível de dificuldade dessa questão? Ela diz o seguinte: a densidade da água comum, que é representado por essa fórmula aqui, H2O, e da água pesada, D2O, medida nas mesmas condições de pressão e temperatura, são diferentes. Isso porque os átomos de hidrogênio e de deutério diferem quanto? Lembrando lá de alguns slides anteriores. O que é hidrogênio e deutério? São isótopos do hidrogênio. No slide que eu apresentei os isótopos do hidrogênio, nós representamos todos os hidrogênios com o símbolo H. Mas o deutério pode ser representado pela letra D e o trítio, que é o isótopo do hidrogênio de número de massa 3, pode ser representado pela letra maiúscula T, tá? Então, a água pesada e a água comum, elas se diferenciam, pois a água comum, ela tem o isótopo de hidrogênio 1 ligado ao oxigênio. E a água pesada tem o isótopo de hidrogênio 2 ligado ao oxigênio. O hidrogênio e o deutério, então, são isótopos. O que significa isótopos? Iso igual P prótons, mesmo elemento. Se eles são o mesmo elemento, mas são diferentes, eles se diferenciam no número de outra partícula subatômica do núcleo, que é o nêutron, tá? Então, elas se diferenciam pelo número de nêutrons.
também estaria correta se tivesse nas opções o número de massa, tá bom? Ela se diferencia o número de massa. Como não tem número de massa aqui, só tem número de nêutrons, a resposta correta é a alternativa C. A quarta questão é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que diz o seguinte: um certo íon negativo X3- ou X-3 tem 36 elétrons no total e seu número de massa 75. Podemos dizer que seu número atômico e seu número de nêutrons são, respectivamente, qual dessas alternativas? Uma dica que eu dou: quando se trata de íon, o interessante é ver qual o número de prótons que ele teria antes de perder ou ganhar elétrons. No caso X-3, esse é um ânion, o menos 3 indica que ele ganhou 3 elétrons. Então, olha, se o X-3 tem 36 elétrons, quantos elétrons vai ter o X neutro? Se ele ganhou 3 elétrons, é só eu retirar esses 3 elétrons do ânion que eu vou ter o número de elétrons do X neutro. Então, o número atômico do X é 33, ok? Se ele tem 33 elétrons quando neutro, ele tem 33 prótons também no núcleo. Então, olha só de achar o número de elétrons da espécie neutra, eu já sei a resposta, ó, não preciso nem terminar, a resposta é a B. Mas vamos terminar aqui, ó. Se ele tem 33 elétrons quando neutro, ele tem 33 prótons no núcleo. Como que eu descubro o número de nêutrons? Bom, se a massa, o número de massa é 75, o número de nêutrons vai ser o número da massa menos o número de prótons, que no caso do X vai ser igual ao número de elétrons. 75 menos 33, 42. Vamos para o último exercício, que é do vestibular da Unirio, que é o exercício mais difícil desses 5 exercícios que resolvemos aqui nessa videoaula. Vamos ler o exercício? Esse exercício diz o seguinte: um átomo de um elemento químico X perde 3 elétrons para formar o cátion X+3 com 21 elétrons. O elemento químico X é isótopo do elemento químico W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa A igual a 55, sendo isóbaro do elemento químico X. Com base nessas informações, o número de massa A e o número atômico Z do elemento químico X e o número de massa A do elemento químico W são, respectivamente... Meu Deus do céu, por onde que eu começo a resolver esse exercício? É muita informação. Pessoal, se a gente não organizar as ideias, não organizar as informações que tem no texto, a gente não consegue nem começar esse exercício. Então, vão aí algumas dicas. Primeira dica, estou trabalhando com um cátion, tá? E eu estou comparando o elemento neutro, ó. Eu não estou comparando o cátion, estou comparando o X e não o X+3. Então, primeira dica, se o X+3 tem 21 elétrons, quantos elétrons tinha o X? Bom, o X virou X+3 quando? Quando ele perdeu 3 elétrons. Então, olha, se o X+3 tem 21 elétrons, o X vai ter 24 elétrons. Por quê? Para ele ser transformado de X para X+3, o próprio texto está dizendo que ele perde 3 elétrons. Ó. Então, daqui para cá, essa espécie tem 3 elétrons a menos do que essa. Então, essa é a primeira parte do exercício, né? Primeira coisa, veja o número de elétrons do átomo neutro. Quando for informado algum íon, primeiro calcula o número de elétrons da espécie neutra, principalmente quando você está comparando a espécie neutra e não o íon. Eu costumo organizar as ideias de um texto em uma tabela. Olha, são 3 elementos.
e tem 3 informações: número de nêutrons, número atômico e número de massa. Então, olha, eu coloquei essa tabelinha aqui. Aqui são os elementos X, W e Y. Aqui Z, que é o número atômico, N, o número de nêutron e A, o número de massa. No texto, está informando o quê? Quais os números que aparecem aqui, ó? Que W possui 33 nêutrons. Está aqui, ó. O W possui 33 nêutrons. Qual outro número que vem aí? Cadê? O outro número diz que... Aqui, olha. O elemento químico Y possui número de massa 55. O Y possui número de massa 55. Então, começamos a nossa tabela. Agora, vamos analisar quem que é isótopo, quem que é isóbaro. Bom, outro número que a gente pode colocar aqui, olha, se o elemento X, na sua forma neutra, tem 24 elétrons, quantos prótons ele vai ter? Ou seja, qual que é o número atômico de X? Para ser neutro, o número de elétrons e o número de prótons tem que ser igual. Então, o X tem número de prótons igual a 24. Vamos lá analisar agora o texto. Ó. O elemento químico X é isótopo de W. O que significa isótopo? Iso, mesmo, P, mesmo número de prótons. Se eu sei o número de prótons de X, eu sei o número de prótons de W. Ok? O que mais? O Y tem a massa 55, já está aqui, e é isóbaro de X. O que é isóbaro? Iso igual o Azinho, número de massa. Então, se o número de massa de Y é 55, o número de massa de X também o é. Tá? Então, com essas informações organizadas agora, a gente consegue resolver esse problema, ok? Eu quero saber o quê? O número de massa e o número atômico do elemento químico X. O número de massa e o número atômico do elemento X, 55 e 24. Olha, só com essa informação a gente já matava o problema. Mas e esse último número aqui? Esse último número é o número de massa do elemento W. Número de massa é número de prótons mais número de nêutrons. 24 mais 32, 56. A resposta desse exercício é a letra D. Muito importante em exercícios com esse formato aí, que é bem complicado, muita informação. É a organização das ideias. Uma forma muito eficiente de organizar as ideias em exercícios desse tipo é montar tabelas. Tá? Monte tabelinhas com número atômico, número de nêutrons, número de massa, para organizar as ideias e resolver esse exercício de maneira mais simplificada. Espero que vocês tenham entendido o que é isótopo, isótono, isóbaro e isoeletrônico e como trabalhar com essas informações em exercícios. Espero que vocês tenham gostado das dicas e nos encontramos na próxima videoaula.